pedras é fácil fazer um castelo, com um lápis em torno da mão e dou uma luva, e se faço chover. Olá, galera! Coisa boa! Hoje nós temos correção da atividade com o tio Rafael. Hoje nós vamos tirar essas dúvidas de Teorema de Pitágoras. Ô, coisa boa! E aí, vocês? Judite, como é que tu tá? Tu aprendeu que fez as atividades? E aí, Piduta, mulherzinha, não entendi foi nada, mulher! Que dever difícil é esse? Tu fez alguma questão, menina? Eu acho que eu vou esperar o professor Rafael também para me explicar essa atividade de hoje. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rafael Bento. Hoje a gente vai trabalhar Teorema de Pitágoras, ok? Mas primeiro eu vou explicar para vocês como é que se monta a equação do Teorema de Pitágoras, ok? Então, pessoal, só para lembrar de como é que a gente monta, ó, vamos lá aqui para o triângulo. A gente observa aqui o ângulo reto de 90 graus, ok? Na frente dele a gente tem aqui a nossa hipotenusa, que a gente vai chamar de... Vai tirar? De A, tá certo? Achado a hipotenusa, a gente tem aqui os catetos, tá certo? Professor, mas quem é o cateto B, quem é o cateto C? Pessoal, o importante é a gente estar aqui, ó, na hipotenusa, tá ok? Achado a hipotenusa, a gente monta o nosso Teorema de Pitágoras, ok? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Visto isso, agora a gente vai partir para as questões. Vamos lá. Determine o valor de x na figura abaixo. Então, pessoal, nessa primeira questão a gente tem esse triângulo, tá certo? Eu já li para vocês o enunciado. E ele pede para a gente descobrir o valor desse x aqui, tá ok? Lembrando que eu falei anteriormente, ele aqui, no caso, vai ser a nossa hipotenusa, pelo fato de ele estar na frente do ângulo de 90 graus, tá ok? Então, encontrada a hipotenusa, a gente monta o nosso Teorema de Pitágoras, onde eu tenho a hipotenusa ao quadrado igual à soma do quadrado dos catetos. Tá aqui os nossos catetos e o quadrado de cada um deles, tá ok? Então vamos lá agora. Raiz com a potência, pessoal, a gente pode simplesmente cortar um com o outro, tá certo? E aí, no caso, vai sobrar para a gente o número 17. 8 ao quadrado é uma potênciazinha, é só multiplicar 8 vezes 8, que aí a gente tem o número 64, tá certo? Resolvendo essa soma, a gente vai ter aí o número 81, tá certo? Aqui, como ele está uma potência 2, a gente sabe que quando a gente trabalha com equação e muda para o segundo membro, a operação ela inverte. Qual é o inverso da potência? É a radiciação. Então vai ficar raiz de 81, tá certo? E aqui, pessoal, a gente chega no final dessa questão, onde a raiz de 81 a gente tem que é o valor 9. Então, nesse triângulo, a hipotenusa é 9. Questão 2. Calcule o valor das medidas indicadas na figura abaixo. Então, pessoal, na segunda questão, a gente tem uma questão bem parecida com a outra, certo? Só vai mudar aqui os valores, tá ok? Achado aqui a hipotenusa, como a gente fez com a anterior, certo? Por quê? Lembrando, por que essa aqui é a hipotenusa? Porque ela vai estar na frente do ângulo de 90 graus, tá ok? Achado a nossa hipotenusa, a gente monta o Teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. Quem é o cateto? Ó, é o 12 e o 5. Tá certo? Feito isso, vamos lá para o nosso segundo passo. 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Efetuando essa soma, a gente vai ter o valor de 169. Como a gente fez na outra, né? Como é uma equação, essa potência vai para o outro lado e ela vai o inverso.
No caso, ela vai como raiz. Fica então a raiz de 169. O valor de 100, então, a gente sabe que a raiz de 169 é o 13. Tá certo, pessoal? O achado aí é essa hipotenusa, questão feita, questão ok. Terceira questão. Numa escada está encostada em um prédio como mostra a figura abaixo. Determine o comprimento dessa escada. E aí, pessoal, a gente chega na nossa terceira questão, tá certo? Essa questão ela traz uma situação problema, certo? Onde vai ter aqui um certo momento onde você vai ter que pensar um pouco, tá certo? Aqui ele dá um prédio, tá certo? Eu não desenhei, mas fica subentendido que aqui a gente tem um prédio. E nesse tracinho aqui a gente tem a escada que está escorada lá no prédio, tá certo? E a pergunta que a questão faz é justamente a altura dessa escada. Quanto é a altura dessa escada? Então vamos lá. A gente tem aqui, observando essa figurinhazinha aqui, ó, que a gente tem entre a altura do prédio e a base da escada, a gente vê que aqui ele forma um triângulo retângulo, tá certo? Onde o ângulo reto está bem aqui, ó. Quem é a hipotenusa nessa situação? Assim como a gente fez nas outras, a hipotenusa ela sempre vai estar de frente com o ângulo reto, ou seja, o comprimento da escada, representado pela letra X, vai ser a minha hipotenusa. Montando então lá na nossa equação, no teorema de Pitágoras, a gente vai ter, ó, a hipotenusa ao quadrado. Então, professor, se o x é a hipotenusa, quem é os catetos nessa situação? Então a gente põe aqui os demais lados do triângulo, que no caso é o 15 e o número 8, tá certo? Resolvendo aqui a equação, vamos lá, ó. A gente tem aqui o quadrado de 15 aqui, no caso, vai ser 225. E o quadrado de 8, o valor 64. Para a gente resolver e determinar o valor de x, a gente agora faz a soma desses valores. 5 aqui vai ficar 9, 8, 289. Passa para o lado oposto, né? Ele inverte a operação e aquilo que era potência agora vira uma raiz quadrada. E aí, pessoal, a gente chega enfim no nosso final, onde a raiz de 289 é o valor 17. Ou seja, o comprimento dessa escada vai ser, cuidado aqui para ninguém esquecer, ó, 17 metros, porque a questão ela se trata de comprimento, tá certo? Uma árvore foi quebrada pelo vento e parte do tronco que restou está ilustrado na figura abaixo. Determine o valor de x. Então, pessoal, na quarta e última questão, a gente tem aqui um exemplo também de uma situação problema, né, que vocês viram lá no enunciado, que é uma árvore onde ela se partiu exatamente aqui, formando um triângulo retângulo. Professor, mas eu não estou vendo esse triângulo retângulo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai reescrever esse triângulo, tá certo? A gente vai redesenhar esse triângulo, colocando as respectivas medidas dele, tá certo? Onde a gente vai ter aqui a altura do tronco que ficou 12 metros, aqui 9 metros, que é a distância onde o topo da árvore encostou no chão, e a medida que a gente quer saber aqui, que é o valor x, tá certo? Como nas outras, a gente primeiro descobre o que é a hipotenusa, tá certo? Então, lembrando, a hipotenusa é o que vai estar na frente do ângulo reto, de 90 graus. Achada a nossa hipotenusa, a gente enfim parte para a nossa aplicação da teorema de Pitágoras, onde a hipotenusa ao quadrado é igual aos demais lados, que no caso são os catetos, ao quadrado. Aí no caso fica o 12 e o 9, que são justamente os lados que sobraram. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, vai dar aí 144. 9 ao quadrado, que é 9 vezes 9, é 81.
fazendo essa soma, a gente tem aí o valor de 255, tá certo? Como nas outras, essa potência vai para o outro lado, né? Ela vai o inverso da potência. O inverso da potência, a nossa raiz quadrada, tá certo? Então, a gente tem aí que a raiz quadrada de 225 é então 15. Como é uma medida, a gente tem que colocar aqui a medida equivalente. No caso, ficaria 15 metros. Então, a gente aqui chega no final da questão e questão finalizada.